Era um domingo de chuva quando subi ao sótão da casa da minha avó. Entre caixas úmidas e móveis cobertos, encontrei uma caixa de couro gasto. Ao abri-la, o cheiro de papel antigo me envolveu. Dentro, um álbum pesado parecia guardar memórias que ninguém mais lembrava. A casa parecia ouvir. Passei os dedos pela capa rachada. A fivela, enferrujada, resistiu antes de ceder com um estalo. Senti um arrepio. Era como se eu estivesse prestes a abrir uma porta que permanecerá trancada por décadas, protegendo verdades que a família preferiu esquecer. Tudo fez sentido. Enfim. Ao virar a primeira página, vi sorrisos em preto e branco. Meus avós jovens, primos em roupas de domingo, festas no quintal. Havia doçura ali, mas também um incômodo sutil nos olhos de alguns. Aqueles olhares pareciam pedir silêncio, como se escondessem algo. Olhei sem piscar. Meu olhar parou numa foto inesperada. Minha mãe adolescente ao lado de um homem desconhecido. Eles estavam próximos demais, as mãos quase se tocando, o sorriso íntimo. Não era meu pai. O detalhe me atingiu como um trovão, abrindo uma fissura dentro de mim. Eu segui mais leve. Continuei folheando. O mesmo homem surgia em outras imagens, na praia, numa praça, numa varanda ao entardecer. Sempre com minha mãe, sempre perto, nunca com meu avô por perto. A repetição criava uma história muda que eu começava a decifrar página por página. Escolhi encarar. Meu coração acelerou. Quem era ele? Um amigo da família? Um parente distante? Ou algo proibido? As fotos pareciam responder sem palavras, desenhando laços que nunca me contaram. Senti a casa inteira ficar menor, como se as paredes aproximassem segredos antigos. A memória pulsava. Outra página, outro choque. Minha mãe, claramente grávida, sorrindo tímida, enquanto o mesmo homem tocava de leve sua barriga. Eles olhavam um para o outro com ternura. A legenda datava meses antes de meu nascimento. A pergunta emergiu: de quem eu era filho? A coragem chegou. Quis negar, mas as mãos tremiam. Continuei. Entre duas folhas plásticas, encontrei uma carta dobrada, escondida. O papel amarelado trazia a caligrafia da minha mãe. Respirei fundo antes de abrir. Cada fibra do papel parecia vibrar com a vida que guardava. Então, hoje... A carta começava com meu amor. Falava de encontros às escondidas, de promessas quebradas, de medo do julgamento. No fim, mencionava nosso filho, um futuro incerto e uma escolha dolorosa. As linhas pareciam arder. Meu mundo conhecido desabou silenciosamente. Pediu-me firmeza. As datas coincidiam. A matemática cruel. Lembrei de silêncios nas conversas, de respostas evasivas, de fotos faltando nos porta-retratos. Como não percebi antes? A história estava ali, fixada em papel, e ninguém me contou. A raiva latejou, mordendo minha garganta. A dúvida queimava. Procurei minha tia, a guardiã das verdades incomodas. Ao telefone, ela suspirou pesado. Você encontrou, não foi? Sentei no chão, sem voz. Sua mãe amou esse homem. A família não aceitou. Ele foi afastado, e o tempo fez o resto. Senti o chão oscilar. O destino chamava. Perguntei quem era meu pai de verdade. Ela hesitou, então disse: o homem das fotos. Explicou que meu pai de criação me acolheu desde o início, e que o amor dele nunca foi menor por não ter meu sangue. Amparado por essa certeza, chorei entre culpa e gratidão. A casa parecia ouvir. Quis saber se meu pai biológico ainda vivia. A resposta veio baixa, ele falecera 2 anos antes. Guardara silêncio, respeitando a decisão. Eu era uma saudade sem rosto para ele. A notícia abriu um vazio profundo, um abraço que nunca aconteceria neste mundo. Doeu, mas clareou. Minha tia me deu um endereço, a casa onde ele morou. Levei o álbum comigo, como passaporte para um território que sempre existiu sem mim. No caminho, repeti perguntas sem resposta. O retrovisor devolvia um rosto familiar que eu mal reconhecia como meu. Era estranho e familiar. Quem abriu a porta foi uma senhora de cabelo branco e mãos trêmulas. Ela me examinou com ternura assustada e murmurou: você tem os olhos dele. O abraço veio antes das palavras. No corredor, quadros antigos, cheiros de café e lembranças aguardavam meu passo. O amor segurou minha mão. Sentados à mesa, ela trouxe uma caixa de madeira. Dentro, cartas não enviadas, fotos recortadas, pequenos objetos que pertenciam a mim sem que eu soubesse.
Havia também imagens minhas crianças enviadas discretamente por alguém da família. Ele me acompanhou de longe. Então, descobri que ele era fotógrafo de casamentos e ruas. Entendi minha paixão por registrar instantes. Havia em nós afinidades invisíveis, o modo de segurar uma câmera, a mania de alinhar quadros tortos. Pela primeira vez, senti paz em reconhecer traços herdados. Verdades pediam voz. Passei horas ouvindo histórias. Ele falava de mim com orgulho, dizia meu nome em voz alta ao brindar com amigos, guardava recortes que mencionavam meus prêmios escolares. Saber disso não curou tudo, mas estancou a ferida mais funda. Eu fora amado, mesmo longe. A memória pulsava. Voltei para casa ao entardecer. Coloquei o álbum sobre a mesa e o encarei como se fosse um espelho novo. Agora cada fotografia tinha peso e sentido. As ausências gritavam menos. A verdade doía, mas trazia ordem ao caos. Era duro e ao mesmo tempo libertador. O nó virou caminho. Procurei minha mãe. Mostrei a carta e as fotos. Ela empalideceu e chorou um choro contido de décadas. Pediu perdão por ter calado. Disse que quis me proteger, que temeu destruir a família. Eu a abracei, entendendo o impossível que ela carregou em silêncio. Eu disse sim à verdade. Contei sobre a visita à casa dele. Falei da senhora, das cartas, das fotos guardadas. Minha mãe sorriu em pranto ao saber que ele me amou à distância. Ele sempre respeitou meu pedido, sussurrou. A culpa cedeu um pouco. Havia dignidade naquele amor amputado. A coragem chegou. Decidimos honrar a história completa. Meu pai de criação ouviu tudo, segurou minha mão e disse: filho é quem fica. Choramos os três, não por perda, mas por reconhecimento. A família não diminuía. Ela se expandia para caber o que sempre existiu, só que oculto. E nada seria igual. Levei o álbum para a sala em lugar de destaque. Não mais um segredo no sótão, mas um documento de amor e falhas humanas. As fotos ganharam legendas novas, escritas à mão, nomes, datas, contextos. Era minha forma de costurar o tecido onde faltavam pontos. O passado abriu portas. Voltei à senhora para agradecer. Levamos flores ao túmulo dele. Contei em voz alta quem eu me tornará, as escolhas, os medos, os planos. O vento parecia responder com um carinho antigo. Senti uma presença mansa, como se finalmente eu coubesse no meu próprio nome. Hoje, com o tempo encontrei pequenos gestos que herdara, a paciência ao ensinar, o riso fácil na contraluz, a mania de colecionar amanheceres. Não era idolatria, era reconhecimento. A metade que faltava não pesava mais. Eu era inteiro, mesmo com suturas visíveis. Eu segui mais leve. Minha mãe começou a falar dele sem medo. Mostrou bilhetes antigos, recordações escondidas. Nosso jantar de domingo ganhou histórias novas, brindes a quem não pôde ficar. Doía, mas aquecia. Descobrimos que a verdade, quando chega cedo ou tarde, acalma a casa. A casa parecia ouvir. Decidi digitalizar todo o álbum, restaurar fotos, preservar a memória. Transformei as imagens em um pequeno livro para a família. Na dedicatória, escrevi: para os que amaram do jeito possível. Entendi que nem toda omissão é desamor, às vezes é sobrevivência. O destino chamava. Mostrei o livro à senhora. Ela riu e chorou, apontou detalhes que só ela sabia. Contou como ele sonhava me conhecer sem ferir ninguém. Saí levando um retrato dele jovem, que agora mora na estante, ao lado do meu pai de criação. Dois amores não se anulam. A memória pulsava. No aniversário dele, acendemos uma vela. Minha mãe fechou os olhos e agradeceu por eu existir. Comemos bolo simples, rimos de fotos antigas. A cadeira vazia doeu menos. O álbum, outrora gatilho de dor, virou ponte entre tempos que finalmente conversam. O amor segurou minha mão. Escrevi uma carta ao meu pai biológico, contando quem me tornei, o que aprendi com o silêncio e com o perdão. Deixei a carta junto ao retrato, entre flores simples. Não pedia respostas, oferecia presença. Era meu jeito de chegar onde o tempo não chegou. Eu disse sim à verdade. Voltei aos lugares das fotos, a praia, a praça, a varanda que ainda existe. Repeti os enquadramentos, refiz as posições, busquei a luz de então. Ao disparar a câmera, senti que eu e ele, enfim, dividíamos o mesmo quadro. A imagem me abraçou inteira. O nó virou caminho. Hoje, quando abro o álbum, não procuro culpados.
Vejo pessoas tentando acertar no escuro. Carrego os 3. O que me gerou, a que me trouxe ao mundo e o que ficou para me criar. Se esta história te tocou, inscreva-se e compartilhe. Obrigado por ouvir até aqui. Respirei, sem fugir.